Descubra agora como fizeram os efeitos visuais do Godzilla, Kong, Ghidorah, Rodan e Mechagodzilla. A equipe da MPC foi responsável por criar o Godzilla nos primeiros filmes, transformando uma arte conceitual em uma criatura realista. O processo levou cerca de 7 meses para ser concluído, exigindo a construção detalhada de cada parte do corpo do monstro, desde sua estrutura óssea, a distribuição de gordura, musculatura e a espessura e textura de suas escamas. Essas estruturas internas foram simuladas para gerar movimentos naturais dentro da criatura. A captura de movimentos feita pelo ator T.J. Storm não foi utilizada como base direta para a animação do Godzilla. Isso se deve principalmente às enormes diferenças entre a anatomia e a escala do monstro em relação a um ser humano. Eles são afetados pela gravidade de maneira diferente. Fora isso, o mocap não faz todo o trabalho. Os animadores conseguem muito mais controle sobre a criatura. A equipe de animação da MPC se inspirou em uma variedade de referências do mundo animal. O comportamento de ursos e répteis serviu como base para a animação de quadro-chave, garantindo que cada movimento do Godzilla fosse crível e imponente. A construção da personalidade do Godzilla foi inspirada em duas figuras icônicas: Clint Eastwood, representando a presença intimidadora de um durão dos clássicos do cinema, e Muhammad Ali, cujo carisma e confiança em combate ajudaram a moldar a imponência do monstro. A equipe da Industrial Light and Magic foi a responsável pela criação de Kong, garantindo que sua movimentação e aparência fossem o mais realistas possível. Para isso, os artistas visitaram um zoológico e fotografaram gorilas, utilizando essas imagens como referência para capturar detalhes autênticos e naturais na construção do personagem. Assim como Godzilla, Kong também teve sua estrutura muscular meticulosamente desenvolvida e simulada. Essa técnica permitiu criar movimentos e contrações naturais por debaixo da pele, aumentando o realismo da criatura. Um dos maiores desafios na construção de Kong foi a criação e simulação de seus 14 milhões de pelos. Além da complexidade de cada fio individual, os pelos precisavam reagir de forma realista à sujeira e à água, elementos frequentemente presentes nas cenas do filme. Esse nível de detalhe exigiu soluções avançadas de simulação para garantir um resultado convincente na tela. Para garantir que Kong tivesse movimentos naturais e expressivos, a produção utilizou sessões de captura de movimento com o coordenador de dublês Terry Notary e o ator Toby Kebbell. Embora a captura de movimentos tenha servido como base, a responsabilidade final de dar vida ao personagem recaiu sobre os animadores, que usaram as gravações como referência para aprimorar e ajustar cada cena. Para o filme de 2017, o designer de som Al Nelson supervisionou o design do rugido de Kong. Nelson visitou zoológicos para gravar rugidos de leões como ponto de partida, já que o rugido original de Kong de 1933 foi produzido pela inversão dos sons de um tigre e um leão. Ele então misturou e combinou sons de gorilas e macacos para criar camadas adicionais ao rugido de Kong. Já em Godzilla vs Kong, o rugido dele foi criado por Eric Idle e foi adaptado de leões, tigres, leopardos, gorilas, ursos, javalis e elefantes. Ghidorah foi concebido como uma fusão entre uma matilha de lobos e cobras. Assim como os lobos seguem um alfa e se movem em grupo, as duas cabeças laterais de Ghidorah frequentemente olham para a cabeça central em busca de informações. Já os longos pescoços foram inspirados nas formas fluidas de cobras venenosas prontas para atacar. A equipe realizou sessões de mocap com 3 atores, cada um fazendo uma cabeça. No entanto, o objetivo não era capturar movimentos específicos, mas sim expressões e atuações que ajudassem a definir a personalidade dos monstros. Embora os dados não tenham sido aplicados diretamente à animação, essas referências foram fundamentais para encontrar o equilíbrio entre características humanas e animalescas. De acordo com Michael Dougherty, o rugido do Ghidorah no Monsterverse tem como objetivo emular seu rugido agudo original da série Showa, mas muito mais intenso e alto. O ponto único do rugido desta encarnação é que às vezes as cabeças de Ghidorah rugem uma por uma continuamente 3 vezes. Os cineastas gravaram sons de cobras, como pitons e cascavéis, para emular os traços serpentinos de Ghidorah, junto com alguns rosnados de um leão.
Para fazer o Rodan, de acordo com Spencer Cook, supervisor sênior de animação da MPC, o Titã foi inspirado em aves de rapina, como águias, falcões, abutres e condores. Aves maiores tendem a bater menos asas do que as menores, então geralmente tínhamos Rodan planando como um condor para ajudar a vender sua escala massiva. Sua personalidade é um demônio de fogo de cabeça quente. As referências de atores incluíam Jackie Earle Haley e David Patrick Kelly, já que eles tendem a interpretar personagens perigosos e de temperamento explosivo. As asas de Rodan nunca fecham completamente. Elas caem como uma capa pesada. A famosa pose do Drácula de Bela Lugosi é misturada ao comportamento de Rodan enquanto ele emerge do vulcão. Para criar o rugido de Rodan, os cineastas gravaram sons de abutres, corujas, pinguins e grows. Além disso, o Titã produz cliques e rosnados guturais, lembrando os sons emitidos pelos mutos, mas com um tom mais profundo e ameaçador. Em alguns momentos, seu rugido apresenta ecos sutis de sua clássica versão da era Showa. Para fazer o Mechagodzilla, seu design foi fortemente inspirado na franquia O Exterminador do Futuro. O designer de criaturas Jared Krzyzewski explicou que a intenção foi criar um monstro semelhante ao próprio Godzilla. Além disso, o Mecha King Ghidorah serviu como outra referência visual importante para a construção da aparência da máquina. Mechagodzilla foi completamente gerado por CGI, com exceção da cabine onde o piloto controla a máquina, que foi construída como um cenário físico. O Mecha também teve sua animação feita da mesma maneira que Godzilla. O rugido do Mecha foi baseado no de Godzilla, mas foram editados para terem um tom mais agudo e metálico. No momento em que a consciência do King Ghidorah assume o controle da máquina, o Mecha passa a emitir rugidos e rosnados modificados de Ghidorah. Além disso, muitos dos efeitos sonoros utilizados no Mechagodzilla foram retirados da franquia de Transformers, na qual o designer de som Eric Adal também trabalhou. E se você gostou desse vídeo, então deixa o like e se inscreva no canal.